fala de beleza, de estética, de saúde da pele, de saúde do rosto. Por que não falar de beleza? Isso porque muita gente se queixa de que o rosto não está harmônico, não tem um rosto, cheio de harmonia, está assimétrico, não tem simetria, um lado é maior do que o outro. Então as pessoas muito bonitas que têm o rosto simétrico querem dar um up, querem ficar mais bonitas, e para isso existe a volumização facial. Quem vai falar desse assunto pra gente é o Dr. Fabiano Magacho. Doutor, seja bem-vindo ao Check-up. Obrigado pelo convite. Doutor, o que é essa volumização? Vamos começar explicando, o que é essa volumização facial. A volumização facial é um conjunto de técnicas, na verdade, que usam os preenchedores, aí o mais conhecido é o ácido hialurônico, que injetados na face em determinados pontos vão mexer com o jogo de luz da face, tentando concentrar a luz no queixo, na maçã do rosto, às vezes levantar a pontinha do nariz para tentar dar uma aparência do nariz mais arrebitado, consertar um pouco a curvatura nasal, deixar um rosto que às vezes é muito ovalado, um pouco mais quadrado, ou mesmo como você falou, corrigir uma assimetria, às vezes uma maçã do rosto um pouco maior do que a outra, ou uma desproporção muitas vezes, onde a maçã do rosto é muito alta, a mandíbula é muito curta, ou o queixo às vezes não se sobressai, acaba parecendo um pouco pequeno em relação ao restante do rosto. Então é um conjunto de técnicas que vai mexer, como o nome diz, volumização, vai mexer com os volumes da face e através dessa reorganização, dessa remodelação dos volumes da face, tentar deixar o rosto mais harmonioso, mais bonito. Nós vamos mostrar agora fotos de celebridades. Tem aquela mulher, aquela celebridade, aquela atriz de Hollywood que tem um carão. Tem a Débora Seco, que eu acho que ela também aplicou, fez essa volumização, que ela tem um maxilar hoje maior. Tem mulheres que fazem um maxilar maior para ficar com aquele carão. Parece até mais másculo, mas deixa um carão, uma coisa mais poderosa, um rosto mais marcante. Isso é muito comum, é uma das queixas que mais procuram consultório, é realmente, às vezes, um rosto que não tem uma angulação muito boa, às vezes tem muita bochecha, e a pessoa tem até medo, às vezes, de preencher e achar que vai ficar com bochecha maior, mas, na verdade, você faz uma definição, então a definição, o contorno melhor do rosto é uma das principais queixas. Por outro lado, também, às vezes, pessoas que às vezes têm um rosto marcante demais, e fazem essa harmonização para tentar tirar o foco, às vezes, de uma mandíbula muito alta, às vezes de um queixo muito projetado, e tentar tirar o foco disso por remodelar, por volumizar outras regiões. Então tem os dois lados. É muito comum se fazer em modelos, em celebridades, tudo que trabalham com fotos, às vezes um rosto muito ovalado, que não fica tão bom às vezes na foto, e se ele ficar um pouco mais quadrado, tiver um pouco mais de moldura no rosto, fica um pouco mais interessante para a fotografia, para o vídeo. Então é muito comum realmente entre atores, atrizes, modelos, é um procedimento bem procurado. Aquele nariz que tem um ossinho assim, levantado aqui no meio do nariz, aqui aquele ossinho levantado, e aquela pontinha do nariz caída. Essa volumização também resolve? Em alguns casos sim, boa parte dos casos sim. Não exclui muitas vezes a cirurgia, a cirurgia realmente ainda é o padrão ouro para correção de deformidades do nariz, mas em boa parte dos casos, principalmente quando a queixa do paciente não é a largura do nariz, mas sim a curvatura ou a quedinha da ponta, você consegue reverter de uma forma relativamente simples dentro do consultório. A grande vantagem é que você não tem aquele pós-operatório, embora você, em alguns casos, vai ter que refazer depois de um tempo, fazer uma manutenção daquilo ali, mas a grande vantagem é que você não tem aquele pós-operatório mais complicado da cirurgia, embora nem todos os casos possam ser resolvidos dessa forma. O ideal é que a pessoa procure um médico que tenha experiência em fazer esse tipo de procedimento do nariz, que realmente é bem específico, são poucas pessoas que fazem, poucos médicos que fazem, mas que procure alguém que tenha experiência nisso para avaliar se realmente é o caso ou não. Mas boa parte dos casos, onde como você falou, a queda da ponta ou uma curvaturazinha no dorso do nariz, é possível sim reverter com a volumização, com os preenchedores, em consultório de uma forma bem simples. Agora, quem pode, quem não pode, quem não deve fazer esse tipo de tratamento?
Não existem contraindicações. O procedimento é feito com preenchedor. O preenchedor é um material que a gente diz que é biocompatível, que é inerte, ele não vai ter uma reação importante no corpo. Mas, lógico, a gente evita normalmente pacientes grávidas, pacientes que têm doenças autoimunes graves, mas o médico consegue avaliar isso caso a caso, mas é muito difícil um paciente que não possa fazer. Quem pode fazer é o paciente que incomoda alguma coisa no rosto, né, que tem uma assimetria, como você falou, que tem alguma característica do rosto que ele não gosta, que ele gostaria de melhorar, ou até o paciente que às vezes, e aí eu falo que às vezes é o paciente ideal, que tem um rosto já que ela gosta, mas que ela quer dar uma melhorada, como você fala, um up no rosto. Esse paciente é um dos principais pacientes porque ele vai realmente ver uma diferença bem grande, vai notar essa definição, esse carão, né, às vezes, que vai ficar e deixar o rosto bem mais harmonioso, mais bonito. Agora, a partir de que idade pode ser feito, né, esse tipo de procedimento? Também não existe uma idade mínima. É preciso que o adolescente, no caso, né, o paciente mais jovem, tenha discernimento do que ele está fazendo e o conhecimento e apoio dos pais também. Nesses casos se faz mais quando é uma questão reparadora, nas idades mais jovens. Às vezes uma criança que tem uma característica no rosto dela, pela qual às vezes até sofre bullying, então você acaba fazendo isso de uma idade mais cedo, né? Um pouco mais jovem, um paciente mais jovem. Então não existe, como o material é inerte, ele não existe uma idade mínima, vai depender muito caso a caso, e principalmente da necessidade, nos pacientes mais jovens, da necessidade realmente de fazer o procedimento. Dói muito? Ou é só aquela picadinha? A maior parte dos casos é só uma picadinha, o paciente não sente quase nada, até porque é feita uma anestesia, né? Ou anestesia, seja anestesia tópica, existem anestésicos tópicos hoje, que claro tem que ser feito em consultório sempre, que tem um aparato todo, apesar de ser extremamente seguro, mas tem que ter um aparato direitinho para fazer. Mas existem desde os anestésicos tópicos até os bloqueios, né? Aquela anestesiazinha que o pessoal brinca, anestesia dentista, né? Que fica com essa região toda dormente. E o paciente sente muito pouco. O mais comum é se usar um anestésico tópico e fazer a injeção praticamente não dói. Doutor, e quais são os cuidados que o paciente deve ter depois de sair do consultório, né, de ter feito a volumização facial? Acho que o principal cuidado é não contar para muita gente, só contar para os amigos. Porque é um procedimento que quase ninguém percebe, né? Assim, que foi feito alguma coisa, percebe que está diferente, percebe que está melhor, mas como não fica roxo, não fica muito inchado, não é uma coisa que chama muita atenção. É aquela coisa de chegar e dizer, acordei mais bonita. Né? Até por isso é um procedimento muito procurado por homens também, porque às vezes o pessoal no futebol não vai perceber e não vai ficar implicando com ele ou brincando com ele, alguma coisa assim. Então é um procedimento extremamente discreto, fica um pouquinho inchado no primeiro, segundo dia, em alguns casos, não é todo mundo, roxinho, né? Muito difícil, pode acontecer também, mas é muito difícil. E aí nesses casos onde fica roxo, onde fica um pouco inchado, se pede para o paciente evitar o sol. Existem alguns cuidados específicos, dependendo da região a ser tratada, mas a maior parte das vezes não existe cuidado praticamente nenhum que você pede para o paciente. Ele sai do consultório, se ele quiser voltar para trabalhar, ele pode sair daqui e voltar para trabalhar no mesmo dia. Né? Evitar um pouquinho de sol? Em alguns casos, principalmente quando fica algum roxinho, alguma coisa, se esconde com a maquiagem, você evita o sol, porque qualquer lugar onde você tem um equimose, né, onde está roxo, se você pegar sol pode ficar manchado depois. Mas basicamente é isso, não tem assim, nenhuma restrição, na maioria das vezes, para o paciente não precisa deixar de fazer nada depois do procedimento. Tem uma indicação específica, assim, é indicado principalmente para esse tipo de pessoa? Bom, é mais utilizado em pacientes jovens que têm alguma queixa de contorno facial, né? Seja porque acha o rosto muito fino, seja porque acha que tem muita bochecha. Em alguns casos até pacientes querem evitar fazer aquela bichectomia, tirar a gordura do rosto. Ele pode fazer o preenchimento tanto na maçã do rosto como na linha da mandíbula e com isso disfarçar essa região, essa gordura, sem precisar fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia que acarreta um certo risco.
Então são pacientes que desejam melhorar o rosto, dar um pouco mais de formato para o rosto, seja para disfarçar alguma coisa, seja para corrigir uma assimetria, seja para deixar o rosto mais angulado, mais harmonioso. Agora, de quanto em quanto tempo, doutor Fabiano Magacho, esse paciente tem que refazer a volumização facial? Depende do preenchedor utilizado. Quando se começou a fazer isso, fazer com preenchedores definitivos. O preenchimento definitivo ele tem essa vantagem de ser definitivo, mas ele tem uma grande desvantagem que ele não vai acompanhar o envelhecimento do paciente. Então, ele colocou hoje com 20, com 30 anos e com 50 anos o preenchedor vai estar no mesmo lugar e nem sempre vai ser o local adequado. Existiram alguns problemas também no longo prazo, então hoje se usam muito poucos os preenchedores definitivos. Em geral, se usam os chamados semi-permanentes, onde o paciente vai precisar fazer uma manutenção, não que ele necessariamente vá refazer o procedimento todo, mas às vezes manutenção em pontos chaves, uma vez ao ano, uma vez a cada ano e meio, a cada 2 anos é o mais comum. Ok, doutor Fabiano Magacho, obrigado pela entrevista. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Check-up. Eu que agradeço o convite de poder estar esclarecendo essa técnica, que é uma paixão minha, e que realmente deixa os pacientes tão satisfeitos há tanto tempo. Né? Obrigada, doutor. Se você vê alguma celebridade, alguém muito bonito por aí, pode desconfiar que talvez essa pessoa andou fazendo volumização facial. Aquela pessoa que você vê todos os dias e do nada aquela pessoa parece mais bonita, você tá diferente, mas eu não sei o que é. Pode ser a volumização facial, essa novidade que tem ganhado aí muitos adeptos e muitos queridinhos.